Jesus venceu a morte, ressuscitou. Olá, bom dia a todos. E eu estou muito feliz nesse dia tão especial, onde nós celebramos, né? É celebrada a Páscoa. Eu quero começar orando, agradecendo a Deus. Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua coragem em morrer naquele madeiro por mim e pelos meus irmãos e por toda a humanidade. Te louvamos pela tua coragem, sim, te louvamos pela tua entrega, te louvamos pela tua alegria em cumprir a vontade do Pai. Tu é verdadeiramente a nossa referência. E não só isso, tu é a causa da nossa convicção. Nós te louvamos, bendizemos ao teu nome, Jesus. E te agradecemos por tudo. Em nome do teu Filho amado, Pai, nós agradecemos por tudo. Amém. Amém? Vamos refletir no livro de João, capítulo 20. Quero enfatizar alguns versículos aqui. Vamos começar do versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. No verso 8, mais à frente um pouquinho, diz: então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Meditando nessa passagem a respeito da ressurreição, a gente tem duas posturas, né? A postura de Maria Madalena, ao ver simplesmente uma pedra, né, retirada do sepulcro. O texto não nos revela se ela entrou nesse sepulcro. Diz que ela viu a pedra tirada do sepulcro. E ela corre imediatamente a uma sequência de ver a pedra tirada do sepulcro e correr, para dizer para Simão Pedro e para outro discípulo a quem Jesus amava, que levaram o Senhor do sepulcro. E não sabemos onde puseram. Mas esses dois que são ali alertados por Maria Madalena, que é Simão Pedro e esse a quem Jesus amava, eles correm e chegam lá, acredito que afoitos, né? Um coração questionando algumas coisas, uma mistura de sentimentos, essa é a verdade. E eles entram, né? A passagem vai dizer que Pedro foi em direção ao sepulcro, eles corriam juntos, um correu mais do que o outro, chegaram, entraram no sepulcro e viram lençóis no chão, viram o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, né? Enrolado num lugar à parte. E quando eles viram o cenário que se apresentava diante deles, eles creram. Eles creram ao ver. Eles creram depois da constatação que tiveram. E essa ressurreição acontece no coração deles, essa certeza, essa convicção acontece no momento que eles se deparam com os lençóis. Não é o mesmo momento que acontece com Maria Madalena. Com Maria Madalena, a convicção se dá só em ver o sepulcro aberto. Hein? E o que o Senhor tem falado ao meu coração é que Ele se revela, é que Ele fala, é que Ele, né, palestra conosco, se manifesta a nós, intervém na nossa vida, Ele age diante dos nossos problemas que estão ali
diante dele, mas a maneira em que como eu vejo as coisas acontecerem, elas também são determinantes. A convicção de Maria Madalena se deu ao ver a porta aberta, ao ver o sepulcro aberto. Ela recebeu antes aquela bênção, ela recebeu antes a informação da ressurreição no seu coração, ela já saiu dali crendo, ela já saiu dali convicta na sua alma. E eles viram e creram. Amém? Feliz aquele que não viu e creu. A nossa ressurreição, a ressurreição de Cristo no nosso coração, ela acontece no momento que a gente crê. Então, que a gente guarde, que haja uma predisposição do nosso coração em crer em Cristo, em crer nas suas verdades, em crer na sua morte e principalmente também na sua ressurreição. Porque a ressurreição, ela marca, ela é a causa de nós o seguirmos. A morte dele, a entrega dele não foi em vão. A entrega dele nos gerou certeza, nos gerou convicção. E a ressurreição dele marca a nossa declaração pública de fé. Eu sirvo a um Deus que morreu, sim, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou diante dos olhos de quem não viu e creu. Ele ressuscitou diante dos olhos de quem viu e creu. Então, que a gente não fique atrelado só a sinais e manifestações dos céus e manifestações na terra e manifestações espirituais, mas que a gente creia, que a gente tome posse da palavra dele, que a gente aplique ao nosso coração, que a gente utilize dessa ressurreição na nossa vida, declarando essa vida de Cristo por onde a gente anda, onde a gente vai, no meio de quem a gente convive, declarando essa ressurreição. Ele é um Deus de ressurreição. Ele é um Deus que venceu a morte. E se a gente for parar para observar hoje, os dias são dias de muito luto, dias em que muita gente perdendo entes queridos, familiares, perdendo amigos, perdendo parentes, vizinhos, e as situações da morte rondando, elas nos trazem uma sensação de impotência. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente se fortalece. Ele venceu a morte, talvez o temor, o maior temor da humanidade. Jesus vem e vence. Essa sentença que para nós era impossível, implacável, era impossível ser vencida. Mas Jesus vence. E é essa vitória de Cristo sobre a morte que sela em nós também essa mesma ressurreição. Quando muitos de nós tivemos a triste, oportunidade de ter saboreado de sabores do mundo, e a gente se volta para Cristo, é uma ressurreição. É uma ressurreição. Você começa a viver em prol de alguém que morreu por você. E que isso seja latente, que isso seja constante em nossas vidas, que isso seja real, que a gente tome posse a todo instante da palavra de vida que tem sobre Cristo, da palavra de vitória que tem sobre Cristo na sua ressurreição. Amém? O momento em que a ressurreição se deu no mesmo episódio para pessoas diferentes, estava designado ali pelo momento em que momento eu criei, em que momento ela creu. Então toma posse da tua vitória, se alegre no Senhor, Ele ressuscitou e está vivo, amém? E vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele é fiel, Ele é justo, poderoso, e Ele honrou a sua própria palavra. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte.
Amém, meus irmãos? E declarar uma Páscoa abençoada para os meus irmãos. Quero louvar a Deus a todo instante pela sua fidelidade na nossa vida. E que Ele continue ressuscitando vidas através de nós. Continue ressuscitando famílias. Continue ressuscitando pessoas, ministérios. Que Ele continue a nos ressuscitar. Em nome de Jesus. Amém. Ressuscitou, Ele ressuscitou, Jesus venceu